Olá a todos e a todas, é muito bom estar aqui com vocês mais uma vez para a gravação de mais um podcast. Então sejam muito bem-vindos a essa tarde, ou manhã ou noite, vai saber o horário que vocês estão nos assistindo. E hoje eu conto com a participação dos meus dois colegas aqui, a Mirella Boa tarde, gente. e o Pedro, Ninguém me conhece, nunca fui visto aqui, tá? Muito prazer. o nosso locutor, né? Como vocês já sabem. Bom, pessoal, hoje o nosso bate-papo vai ser sobre o mercado de créditos de carbono. E aí, gente, vocês já ouviram falar sobre isso? Se sim, deixa aí nos comentários que a gente quer saber o que você entende sobre isso, tá? E agora, vamos lá começar o nosso bate-papo, pessoal. Como que começou, esse interesse por créditos de carbono pela população mundial e pelas superpotências? E aí, o que que vocês acham? Pode falar, já puxou Pode aí. começar, gente. Bom, depois da Revolução Industrial, com as indústrias, as fábricas, teve também a questão do meio ambiente, né? O impacto ao meio ambiente, porque isso causou muito impacto às indústrias, questão de produção, A queima de combustíveis fósseis, isso, né? Aumentou poluição. muito a questão da emissão do carbono, né? Principalmente, que Uhum. é o principal tema aqui, né? Sim, afeta Exatamente. também a saúde do ser humano, né? E o meio ambiente em geral. Afetando muito o efeito estufa, principalmente, que é Uhum. muito falado nas mídias, nos jornais, que eu acho que o povo já tá até cansado de ouvir sobre. Bom, gente, exatamente isso. Desde a abertura, assim, do primeiro poço de petróleo que foi encontrado em 1859, a gente foi usando cada vez mais esse meio. E aí a gente tem a Revolução Industrial, que é quando acontece as grandes indústrias cada vez mais ganhando força e potência, e a utilização então do petróleo como a principal base de combustível realmente. E aí a gente tem a liberação cada vez maior e desenfreada do gás carbônico, que é exatamente o que o Pedro disse, que é o principal vilão aí do nosso efeito estufa intensificado. Vale salientar aqui que naturalmente o efeito estufa ele acontece no nosso planeta e graças a isso a vida consegue se manter estável, porque a gente tem então uma temperatura média global graças ao efeito estufa. O grande negócio é que esse efeito tem se intensificado e piorado cada vez mais, com cada vez mais a liberação de CO2, metano também na atmosfera, e aí a gente tem aí o nosso prejuízo, que isso vai gerar então o aquecimento global, que é uma coisa que a gente também vai conversar, acredito que mais Pois pra é. frente. E pensando nessa questão, né? A gente começa a pensar assim, pô, como que a gente pode fazer para resolver esse problema da emissão do carbono, né? Aí foi aí que em 1997, né, com o protocolo de Kyoto, que deixa eu pegar na minha colinha aqui, né, pra saber melhor. Deixa eu ver. Exatamente, foi em 1997, acontece então uma reunião entre as superpotências, né, para tentar discutir sobre o que que a gente vai fazer, porque a gente está acabando com o nosso planeta, a gente está liberando cada vez mais gases do efeito estufa, sem um controle nenhum, a revolução industrial ali passando e deixando seu rastro de sujeira. E aí eles, em um comum acordo, decidem então metas para tentar reverter esse grande problema. Só que Sim. deu certo. E E esse aí? tratado, inclusive, foi assinado pelo Brasil, né? Isso. Sim. Aí que propõe essa ideia dos créditos de carbono, né? Qual que é a ideia? As empresas e tal, a cada tonelada de gás carbônico não emitido, como pode dizer, em determinado período, sei lá, emitiu 10 toneladas de gás carbônico em uma produção. Uhum. Aí, a cada vez que ele reduz essa taxa de gás carbônico, ele ganha esse crédito de carbono, né, que pode ser comercializado. Então, já ajuda em duas coisas. Um que vai incentivar, né, essas empresas que vai falar, pô, se eu reduzir, eu ainda vou ganhar um bônus com isso. Então, além de incentivar essa questão de reduzir a emissão de gás carbônico, ainda por cima ajuda no comércio, qual que é a palavra certa?
A circulação, exatamente. Circulação do comércio. A economia verde, no Isso. caso, você quer dizer. Isso é verdade, gente, porque vamos pensar o seguinte: o que que vem à mente quando a gente fala de crédito? Crédito, por exemplo, tem crédito em tal lugar. Quer dizer que você tem um dinheiro ali parado que você pode chegar, comprar e levar o seu produto porque você tem um recurso naquele lugar que você pode retirar e que você não vai ficar devendo. Então, essa é a lógica. Países, então, que assinaram esse protocolo, eles estabeleceram metas para eles falarem o seguinte: olha, a partir desse momento a gente vai tentar reduzir as emissões de CO2 e de outros gases poluentes, para que a gente consiga reduzir pelo menos em 5% da produção, da eliminação de CO2 que a gente está produzindo. E esse ato realmente faz com que esse crédito, ou seja, empresas ou países que acabem poluindo menos, eles acabem acumulando crédito. E esse crédito ele pode ser vendido para outros países que não estão conseguindo alcançar essa meta ou que não querem. Tem esse negócio também, né? Alguns países ainda eles não estão realmente focados, né, nesse negócio de tentar reduzir Nesse projeto, né? exatamente a produção que eles ainda estão, porque eles são países em desenvolvimento, então para eles seria o lucro, né, estaria sendo inviabilizado, que é o que a gente fala. Então quando dói no bolso, geralmente, aí eles dão um passinho para trás, né? E como que pode ser feito, né? A gente falou sobre esse crédito que pode ser comercializado e como pode ser feito esse comércio. A gente tem dois principais tipos de comércio, que é o mercado... Ih, fugiu. Mercado Regulado regular e e o voluntário. voluntário, exatamente. O mercado regulado, basicamente, assim, resumindo muito, é o que é um mercado proposto pelos próprios governos, no caso. Os próprios governos de um país vão proporcionar essa questão do crédito e a circulação do comércio. O mercado voluntário, ele vai ser organizado pelas empresas, no caso, as empresas em específico. No Brasil, a gente não tem essa presença no caso do mercado regulado. Não tem uma instituição exatamente para regular esse nosso mercado, mas as próprias empresas, por exemplo, como, sei lá, a Petrobras mesmo, fazem esse processo do mercado voluntário em organização com outras empresas, até de outros países. Vale salientar, gente, que desde o Protocolo de Kyoto, em 1997, essa implementação, então, dos créditos de carbono já estava sendo discutido, só que essa implementação de mercado regular e voluntário foi acontecer somente em 2005, Exatamente. mas ainda era muito caro para as empresas ou países a compra e a venda de crédito de carbono, né? Ainda era acima, se eu não me engano, de 20 euros, mais ou menos, a cada crédito de carbono. Cada crédito de carbono equivale a 1 tonelada de CO2 não emitido, né? E aí, depois, com o Acordo de Paris em 2005, essa implementação foi cada vez se efetivando mais, e agora a gente tem um valor bem mais abaixo disso, né, Mirella? Sim, exatamente. Tá custando, varia, né, o preço, de $1,20 até $19. E no Brasil, os créditos de carbono eles são comercializados pela Bolsa de Mercadorias e Futuros por meio de leilões. Aí, ó, legal. E, inclusive, o mercado de crédito de carbono aqui no nosso país, ele tem muito a ganhar com isso. É só realmente a gente saber implementar isso daqui. Será que a gente está preparado, está estruturado? Tem como a gente verificar essa questão de créditos de carbono, de compra, de venda? Como é que Sim, vai se ser será feito? necessário fazer mudanças também no meio de Exatamente. produção. Exatamente. Como que a gente vai tomar conta disso, sendo que a gente não consegue nem diminuir a taxa de desmatamento na Amazônia, por exemplo, né? Como que a gente vai fazer isso? A gente está preparado para isso? O que que vocês acham? Mas essa é uma questão. Você pegou bem agora nessa questão. O negócio que é um mercado extremamente vantajoso,
tanto para o meio ambiental, tanto para o mercado econômico, porque isso é desenvolvimento sustentável. Desenvolvimento sustentável é exatamente quando a gente consegue atrelar o desenvolvimento econômico juntamente com o meio ambiental e também em algo que seja correto socialmente dizendo. Então, um desenvolvimento sustentável consegue atrelar esses 3 pilares. E o crédito de carbono vem para fazer com que a economia se torne cada vez mais verde, cada vez mais sustentável. Desde Sim. que seja feito da maneira correta, implementada da maneira correta e também verificado isso. Porque o Pedro tinha falado que os créditos de carbono estão aí também não só para favorecer, ou seja, cuidar de florestas que já estão em pé, né? Como também aos fazendeiros, né? Você tinha dito isso, a estar preservando aquilo que já tem na sua propriedade, mas também aquilo que ele pode plantar, com exatamente a agricultura regenerativa. Vocês já ouviram isso, gente, sobre agricultura regenerativa? Conta mais pra gente aí. O Vou bicho é botar a Yara pra engajado, tá vendo? trabalhar aqui. Oh, meu Tô Deus. gostando de ver Yara trabalhando, gente. Eles gostam, né, de tirar meu couro. Vamos lá, gente. A agricultura regenerativa é quando você acaba plantando uma determinada espécie, geralmente leguminosas, que conseguem pegar e sequestrar o carbono da atmosfera e colocar para o solo. Ela está fazendo um sequestro de carbono. Então, isso faz com que cada vez mais carbono seja captado da atmosfera e seja escondido ali na Terra. Ou seja, ele não vai estar mais na nossa atmosfera. E isso é muito bom. O que acontece também? Geralmente essas espécies são pequenas e não tem a necessidade de você revirar o solo com tratores. E essa mexida que esses tratores fazem no solo acabam liberando esse carbono. Então, a agricultura sustentável e regenerativa não faz esse processo, sabe? O solo fica mantido da forma como ele está, ele só está captando CO2, colocando no solo, que é muito bom para fungos e para bactérias também, Como se fosse, deixando o então, solo mais rico. como se fosse uma Exatamente. maneira mais fácil de regular também o controle do carbono na nossa atmosfera, além de enriquecer a Terra, né? Exatamente. Então, pro proprietário rural, isso é muito bom, porque ele pode preservar a mata que está ali no seu local, ou seja, tem vários proprietários rurais que ainda derrubam de forma ilegal o restante de mata que tem nas suas propriedades. Isso vai fazer com que ele, recebendo por isso, ele mantenha essa floresta ali naquele local e também que as áreas derrubadas elas passem por esse processo de captar mais CO2 e colocar para o seu solo sem a necessidade de tanto fertilizantes, agrotóxicos, né? E então, cada vez mais são atitudes que podem estar favorecendo o meio ambiente aí. Exatamente, mas voltando nessa questão do crédito de carbono, também tem muita questão de ética por parte das próprias empresas, né? Uhum. Porque igual, a gente falou aqui agorinha, né, que ajuda na regulação, na redução de emissão do gás carbônico. Até é bom para a imagem da própria empresa, né? Que quem tá vendo assim, ó, essa empresa aí, ó, contribui para o meio ambiente, né? Exatamente. Muita coisa e tal. Só que também pode ser visto, tem um ponto negativo dentro disso, né? Que igual, pode também passar a ideia de como licença para um passe livre assim para poluir, no caso. Exatamente. Por isso que a gente tem que ver de que forma isso está sendo Porque, implementado. como a gente pode ver, né, é como se existisse uma meta. Aí os países que, né, assinaram com a questão do protocolo de Kyoto, tem uma meta assim, aí beleza, cumpriu essa meta, aí ganhou o crédito. Só que esse crédito pode ser comercializado, e no caso das empresas que não conseguiram cumprir essa meta, podem comprar esse crédito para neutralizar, né? Isso. Só que aí, vamos supor, essa questão do passe livre que eu falei. A empresa não cumpriu a meta, mas é só ela comprar um crédito de outra empresa que tá beleza. Posso poluir, posso comprar meu crédito de Acaba boa. mascarando a realidade, né? Exatamente. Pode ser visto, tipo, por questão de ética da própria empresa, pode ser um tiro no pé. Ó, mas se for feito da maneira correta, por exemplo, tem uma empresa aqui que não conseguiu alcançar suas metas, que está liberando mais CO2 do que o crédito
que ela não conseguiu repor, tá? Ela vai lá e compra créditos de um produtor rural, por exemplo. Se esse produtor rural tá fazendo realmente o plantio de árvores, cuidando do seu solo, ele vai estar assim, é, é como se estivesse favorecendo o plantio, certo? E essas árvores vão captar o CO2 e vai estar realmente fluindo o negócio. Agora tem que ver se isso mesmo está acontecendo, sabe? Será que Sim. está realmente sendo plantado mais árvores? Será que você está fazendo realmente a utilização de energia solar, fontes renováveis de energia? Porque esse é o grande ponto, sabe? A gente tem usado fontes, principalmente o petróleo, hoje de maneira indiscriminada, sabe? Da forma como está sendo feito atualmente, não pode continuar. Esse é o grande ponto. Se a gente continuar assim, num futuro muito próximo, a gente vai acabar com o nosso planeta. Isso é fato. Então, tem que funcionar. Precisa ser feito de uma maneira adequada, correta, que aí vai dar certo, sabe? Tem que ter fiscalização, tem que. Sim. Porque senão, gente, E É tem que tudo em vão. ser tudo. bastante divulgado também, né, esse tema, porque as Isso. pessoas precisam saber o que é, né, esse projeto, o que ele faz, quais são as vantagens e desvantagens, porque a gente está falando do nosso planeta, onde a gente mora. E é Exatamente. importante para a conservação dele, não só da espécie humana, como dos animais, das plantas, de tudo, né, do nosso universo. Exato. Para você que está assistindo, é muito importante estar ciente disso, porque pode parecer um pouquinho complicado esse tema, mas é muito importante a população estar ciente disso, porque, igual, pode aparecer assim na TV, beleza, falou sobre isso. Quem tá assistindo assim só de bobeira, vai olhar e falar, ó, legal, que não sei o quê. Mas igual, foi a questão que a gente falou de, às vezes, a questão da ética, né, que falei que a gente não tem exatamente uma fiscalização, entre aspas, assim, pode estar sendo feito algo por nossas costas, pelas nossas costas e a gente não tá sabendo, tá ligado? Então é muito bom todo mundo que tá assistindo compartilhe o máximo possível, porque isso aqui não é só pra curiosidade, é para deixar todo mundo ciente. Mudança de atitude. Exatamente. Outra coisa, a gente precisa de cada vez mais consumidores engajados. Nós somos consumidores. E se a gente parar para pensar e refletir sobre de quem que a gente está comprando, é uma empresa que está se preocupando a emitir menos gases poluentes, gases do efeito estufa? Se sim, eu vou comprar com aquela empresa, porque eu vou estar favorecendo um mercado em que essa empresa está se preocupando em fazer o seu melhor. Ela está fazendo o seu melhor com utilização de energia renovável ou está comprando crédito de carbono, então ela está fazendo algo para tentar reverter essa situação que a gente se encontra. Igual, se a gente for comprar da empresa que não tá, né, fazendo É. esse favorecimento, a gente vai estar ajudando uma empresa e essa empresa vai falar, pô, pra que eu vou fazer isso se eu tô lucrando com isso? Então a gente vai estar olhando bem e se a gente evitar nessas compras com essa empresa que não tá dando essa ajuda, ela vai falar, pô, vou ter que começar a fazer também porque eu tô perdendo o meu lucro. Cada vez mais eu tenho Então- visto consumidores pensando nisso. Eu não sei se Exatamente. vocês têm percebido isso, mas nas redes sociais a gente encontra realmente pessoas Sim. que falam de marcas, falam, olha, essa empresa aqui é ambientalmente correta, ela faz isso, isso e aquilo. E isso é um ponto a mais pra gente comprar daquela marca, certo? Porque até as outras empresas que estão vendo vão estar vendo junto e falar, pô, isso aqui tá atraindo gente. Então, mesmo se ela pensa ou não na questão dos problemas ambientais, ela vai acabar fazendo porque tá vendo que o povo tá gostando. Sim, é questão de Exatamente. influenciar. E não é só você comprar. É saber o que você está comprando, buscar essas Sim. informações, né? A origem, como é feito, como a Yara falou. Inclusive, na COP26, a gente pôde perceber que um dos objetivos daquela reunião foi conseguir fazer com que até em 2050 a gente reduzisse as taxas de liberação de CO2 para que a temperatura do meio ambiente não sofresse uma grande variação, de menos de 2 graus Celsius. Aí você pega e pode falar, ah, mas 2 graus Celsius é muito pouco, mas gente, isso faz uma diferença já tamanha na temperatura global do nosso planeta. E se aumentar 2 graus Celsius, a gente já vai ter derretimento de geleiras, aí a gente vai ter um aumento dos nossos mares, aquecimento dos mares, aí intensificação do efeito estufa, aí a gente vai gerar então o aquecimento global, o bendito aquecimento, gerar não, né? Já tá aí, a gente vai intensificar cada vez mais. E aí os problemas vão
só piorando, Só piorando. somando, né, os problemas. Exatamente. Inclusive, olha, tem uma perspectiva que o Brasil, se ele for fazer direitinho o que tem que ser feito, ele pode arrecadar mais de 100 bilhões com o mercado de créditos de carbono até 2030. Então, é um bom dinheiro, ou seja, a gente vai estar ganhando dinheiro para fazer o certo. Uhum. Então, cara, por que não fazer, Sim. né? E também tem um outro lance. A gente sabe que a população mundial não vai abaixar, né, gente? Sim. Só aumentando. Só aumentar. Então, a gente tem um aumento significativo da população mundial, o que demanda muita comida. E aí que tá o problema, como produzir mais comida sem degradar mais o ambiente? De forma Porque sustentável. exatamente, de forma sustentável. Porque a gente acaba consumindo tantos recursos naturais de uma forma desenfreada que só vai piorar, afinal de contas, a população mundial está aumentando. E é só com desenvolvimento sustentável que a gente vai conseguir atingir esse objetivo. E talvez através dos créditos de carbono, que é uma medida aí que vem só para somar e ajudar. Sim. Bom, e acho que é isso por hoje, né? Algum comentário a mais, pessoal? Acho que sim, gente. Deixa seus comentários aí sobre o que você Exatamente. acha dessa prática, tá? Que a gente quer saber de você. Comentar também um futuro próximo tema, né? Vai que a gente acata aí, a gente acha interessante, né? Exatamente. E, bom, obrigado aí por quem assistiu. E divulga também. Exatamente, Divulga, gente, importante. por favor. Manda Agrade- para um amigo, para um familiar, alguém que você conhece que, né, pode ajudar também nesse projeto a Isso. divulgar cada vez mais. Agradecemos aqui a presença de todo mundo que assistiu. A Yara e a Mirella que tá aqui com a gente. A FAPES, que tá patrocinando esse Exato. projeto. A Escola Wallace Castelo Dutra. E a FVC, que proporciona esse espaço maravilhoso aqui pra gente. Agora é todo o mundo UniVC, amando. hein, gente? UniVC. Isso aí. Foi mal, esqueci desse detalhe. Isso. Então tá, gente. Valeu. Um grande abraço para todo mundo. A gente se vê mais tarde. Falou! Tchau.